Bom, vamos resolver esse problema agora, onde a gente tem um compressor de refrigeração que comprime dióxido de carbono, CO2, né? Ou então o R4744, que é a sigla de refrigeração para esse fluido. O refrigerante entra no compressor como vapor saturado a menos 40 e sai na pressão de 3 MPa. O rendimento eletromecânico é 85%. Determine a potência consumida pelo compressor e a temperatura de descarga considerando regime permanente, processo de compressão adiabático e processo de compressão reversível. Né? Bom, aqui a gente tem as seguintes... Então, o desenho do compressor, né? Ele tem uma entrada, uma saída, o CO2 entra aqui frio, sai daqui quente e pressurizado. Temos que aplicar para esse problema os balanços de energia, massa, energia e entropia, balanço de massa, primeira lei de termodinâmica ou segunda lei de termodinâmica, se assim você preferir. Né? Evidentemente, nós vamos poder simplificar aqui alguns itens, né? Primeira coisa que a gente pode simplificar, né, neste problema. A análise aqui do enunciado, né, já nos indica que a gente, aliás, né, ele já disse aqui para a gente que a gente pode adotar o regime permanente. Né? O regime permanente, isso quer dizer que não há variações no tempo. Então, essas três derivadas temporais eu posso cortar. Um processo de compressão adiabático. Um processo adiabático é aquele que não há transferência de calor. Eu posso, então, cortar esses dois termos relacionados ao calor. E nós temos um processo de compressão reversível. O processo reversível é aquele que não há geração de entropia. Posso também cortar este termo. A gente ainda pode cortar ainda mais algumas coisas que a gente tem o conhecimento. Então, outra coisa que a gente pode cortar é as variações de energia cinética e potencial gravitacional, né? Então, no formato que essa equação está aqui, né? Este termo tem quilojoules por quilograma, esse termo tem quilojoules por quilograma e esse termo tem quilojoules por quilograma. Esse formato é interessante que já nos dá uma ideia da grandeza. Então, eu preciso ter grandes variações de velocidade. Se eu tiver uma variação, por exemplo, 20 metros por segundo e aproximadamente zero aqui, né? 20 ao quadrado vai dar 400, 400 dividido por 2.000, é um número pequeno se comparado com os valores de entalpia que nós vamos encontrar. Né? Então, a gente pode desprezar estes dois termos para resolver esse problema. Além disso, né, o enunciado não nos deu nenhum dado que permita que a gente calcule a velocidade ou a diferença de altura na entrada e saída do compressor. Né? Bom, no compressor, o trabalho está entrando, e com esse sinal negativo aqui, a gente considera o trabalho entrando negativo. Então, menos com menos, esse aqui vai virar um mais. Né? Então, eu posso manter esse trabalho deste lado e eu vou jogar as entalpias para o lado esquerdo. Então, aqui entra fica negativo, e o que sai fica positivo. Ok? Então, de tal forma que, do balanço de massa, nós temos que a vazão de massa que entra é igual a vazão massa que sai, né? A vazão massa em 1 é igual a vazão massa em 2. Da balança de energia, né? Como a entalpia na saída, que eu estou chamando aqui de ponto 2, né? Passa para o lado de lá, fica positivo, e o que entra passa para o lado de cá, fica negativo. Então, essa aqui é o nosso equação para o trabalho. E nós temos do balanço de entropia, que o S da entrada é igual ao S da saída. São as três equações aí que nós vamos precisar basicamente para resolver esse problema. Depois nós vamos precisar também do rendimento eletromecânico, tá? Mas isso eu já vou escrever lá diretamente no Python. Tá? Então, vamos passar lá para o nosso Python. Eu já abri aqui um novo vídeo, né? Esse aqui eu vou renomear aqui. É o vídeo 3 aí dos nossos exemplos em Python. Esse aqui está um enunciado, eu já copiei para cá, tá? Já rodei esse comando aqui, tá? Então, ele já instalou o próprio aqui. Então, o próximo passo é eu importar, né, aqui, esse comando instala o próprio nesse notebook virtual aqui, que está rodando no servidor do Google, em nuvem. E este comando aqui vai importar uma função
do cuprop. A função que nós queremos para esse problema é a função props.si, que calcula propriedades aí com dados em unidades do sistema internacional. Então, vamos transformar, né, os dados denunciados aqui em variáveis, né? A primeira variável que nós podemos transformar é o fluido refrigerante, que eu vou chamar, então, de FR, fluido refrigerante. Eu vou, então, colocar aqui um conjunto de letras, né? Então, esses aspas simples aqui indicam que isso aqui é um texto, tá? Que é o fluido refrigerante, tanto em português quanto em inglês, essa sílaba válida, tá? Então, posso usar ela direto. A vazão de entrada, né? A vazão máxima do compressor, que é igual a de saída, acabamos de ver, vale 100 kg por segundo. Porém, 100 kg por hora. Mas horas não é unidade do Sistema Internacional para tempo. A unidade oficial é segundo. Então, eu vou passar aqui para quilos por segundo, tá? Então, aqui nós temos... vou colocar a unidade aqui, quilos por segundo. O refrigerante entra no compressor como vapor saturado, tá? Por definição. A gente entende que é título igual a 1, tá? Então, meu título de entrada vale 1. Nós chamamos o ponto 1, né, de entrada, x1 igual a 1. Ele falou que a temperatura é menos 40. Então, menos 40, mas eu preciso trabalhar com Kelvin, que é a unidade padrão do meu sistema internacional. Com Kelvin. E sai na pressão de 3 MPa. Então, meu P2, que é a pressão de saída, 3 MPa, em 10 a 6, né? Então, 3 vezes 10 a 6 Pascal. Bom, o rendimento eletromecânico, eu vou chamar aqui de eta em de eletromecânico, vale 85%. Então, vou colocar aqui na forma decimal, 0,85. Desculpa. Ele quer a potência consumida e a temperatura de descarga. Ok? Bom, a gente já viu as equações, tá? A potência consumida, eu vou chamar de W, tá? É a vazão máxima vezes a entalpia na saída, que nós chamamos de H2, menos entalpia na entrada, que nós chamamos de H1. Eu preciso, então, calcular essas duas entalpias, né? Na entrada, está mais fácil, porque eu tenho aqui uma propriedade termodinâmica, que é o X1, segunda propriedade termodinâmica, que é o T1. Então, eu tenho um par de propriedades, eu posso já diretamente aqui usar o cuprop, então, meu H1 é igual a props.si, me informa a letra da propriedade que eu quero calcular a entalpia, então, letra H. Vou informar para isso temperatura. Onde está a temperatura? Está armazenado na variável T1. Vou informar o título está armazenado na variável x1, e por último eu passo o nome do fluido, que está armazenado na variável FR. Então aqui ele vai calcular para mim o meu H1, né? Porém, na saída do compressor eu só tenho uma propriedade, que é a pressão. Então a gente vai ter que lançar a mão dessa relação aqui de entropia da entrada igual a entropia na saída, de um processo isentrópico, para obter a segunda propriedade e formar nosso par de propriedades aí para a saída. Então, além do H na entrada, vou calcular também o S na entrada. Basta eu copiar o comando e trocar aqui a primeira letra que indica a propriedade que eu quero para a letra S. Eu tenho que o meu S2 é igual ao S1, e eu posso agora, com entropia e pressão, calcular a entalpia da saída. Tá? Eu vou usar esta aqui como base, o H2, quero calcular a entalpia, vou informar pressão, que está armazenado na variável P2, pois eu vou informar entropia, que está armazenado na variável S2, então vejam que H, P, todas são letras maiúsculas, tá? E aqui eu informo o fluido refrigerante, então dessa forma aqui eu consigo calcular meu trabalho, minha potência, né? Se eu passar o mouse aqui em cima, eu já vou ter a minha potência aqui no meu sistema de unidades internacional, né, que é o Watt, para unidade padrão do Brasil. Bom, posso, então, antes de imprimir esse resultado, eu posso ajustar ele, né? Então, eu vou
imprimir em Watt mesmo, e vou considerar só a parte até aqui o ponto, né? Então, eu vou converter esse resultado para um número inteiro, né? De forma a eliminar essas casas decimais que eu não estou interessado aí que sejam impressas, né? Então, ao auxiliar, essa função int aqui converte esse número no número inteiro, o número inteiro não tem vírgula, né? E aí sim eu posso print, eu vou imprimir aqui então um texto, w igual, minha variável auxiliar, e depois eu vou colocar a unidade, que é o watt, né? Então, meu trabalho vale 1.323 watts. Em seguida, ele pediu para mim calcular a temperatura de saída, né? Ah, perdão, eu esqueci de usar aqui eficiência, o rendimento eletromecânico, né? Bom, o rendimento eletromecânico relaciona a energia mecânica adicionada com o processo, né? A energia adicionada ao fluido e a potência elétrica. Então, eu vou dividir aqui pelo meu rendimento. Se o compressor tivesse um rendimento de 100%, ele gastaria 1.323. Como ele tem um rendimento menor do que 100%, né? Então eu posso dividir aqui pelo meu eta eletromecânico. Eu vou encontrar, então, a potência aí em watts. Ok? Bom, em seguida, ele pediu para a gente calcular a temperatura. A temperatura de saída será obtida igual a gente calculou o H de saída. Então, eu posso copiar essa função para cá, transformar o H em temperatura e aqui também formar a letra T. Bom, esse valor aqui tem Kelvin, né? Em Kelvin. Seria interessante eu imprimir esse resultado em Celsius. Então, eu vou converter esse valor aqui para Celsius. Então, eu vou pegar o T2 e vou subtrair menos 273,15. E vou depois imprimir esse resultado. Então, vou copiar essa função aqui. T igual, minha variável auxiliar. E agora, aqui a minha unidade é Celsius. Mas eu quero que essa unidade aqui tenha apenas uma casa decimal, tá? Então, eu vou colocar uma série de caracteres aqui, que vão indicar, se você pesquisar na internet essa função print aqui do Python, né? Essa série de caracteres vai formatar esse resultado de forma que ele tenha apenas esse número aqui, ó, que é 1 de casas decimais. Né? Então, se eu der um play aqui, nós vamos ter um resultado ali com uma casa decimal. Então, temos aí o nosso resultado, a temperatura de saída é 32,4. Ok? Então, está respondido aí, resolvido esse problema. Até o próximo vídeo. Ok?